Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Olha ele aí, professor Laurence. Gente, ainda em geometria espacial, né? Matemática B. Só que agora o tema mudou, cone, né? Falar um pouco sobre cone. Como é a primeira aula, é aquela mesma ideia de começar a falar sobre os elementos principais, primitivos, básicos para você fazer o reconhecimento de um cone, né? Então, para nossa aula tá aí, ó. Nós temos então aqui na tela o tema de hoje chamado então de elementos básicos do cone, elementos básicos do cone, né? Então, cara, no dia a dia você se depara com diversos cones, né? Então, por exemplo, quando você está no trânsito, por exemplo, você tem lá o cone de trânsito. Quando você vai, por exemplo, né, tomar um sorvete de casquinha, você coloca casquinha, aquela casquinha que tem o sorvete lá é um cone, percebe? Então, há bastante no dia a dia, gente, essa figura geométrica, esse sólido chamado de cone. Vai numa festa, por exemplo, aí de aniversário e coloca aquele chapeuzinho de festa que você coloca na cabeça lá, gente, aquilo é um cone, né? Inclusive são exemplos bem clássicos que você pode, através daqueles exemplos, gente, ter uma noção, né? De como é que seria a planificação, quais são os elementos, assim por diante, tá? Mas vamos lá. Nós temos então aqui, ó, desenho, uma figura de um cone. Para você então reconhecer os elementos, deixa eu então fazer a figura para você entender, aqui no nosso quadro, então até para você fazer um desenho de um cone, para ele ficar bem legal, bem bonito. Bom, a ideia é você fazer o seguinte, ó, o que é um cone? É quando você pega, por exemplo, uma circunferência, um círculo na verdade, né? Então você tem, por exemplo, aqui um círculo e um ponto externamente ao círculo, um ponto lá fora, né? Colocar, por exemplo, esse ponto aqui bem centralizado aqui, gente, para ficar um cone reto, bonito, para a gente fazer a exploração então dos elementos. Então aqui, por exemplo, você vai ter o cone. Tá? Então essa é a figura de um cone. Você desenha um círculo e coloca um ponto externamente a esse círculo. Quando você liga, né, esse ponto, esse chamado vértice, né, a, por exemplo, a circunferência, aqui você vai ter então essa figura do cone. Tá? Então eis o chamado cone, que você tem aqui dois cones na verdade, um na tela e outro no quadro. Mas observando aqui no quadro, os elementos principais. Veja, a diferença principal, pessoal, de um cone, por exemplo, para uma pirâmide, que foi a aula passada, né, é que na pirâmide, o que acontece? Na pirâmide você tem a base, que são polígonos. Né? Então, na pirâmide, aquela base ela está sempre variando. Ora pode ser um triângulo, né? Ora pode ser um quadrado, um hexágono, um pentágono. Já no cone, não. Tá? No cone, a base sempre vai ser um círculo. Tá? Então, eis aqui a primeira, né, o primeiro detalhe para vocês aqui. Ó. Quando você tem, por exemplo, aqui um cone, a base, ele não fica alterando como na pirâmide. A base, nós temos simplesmente, tá aqui, ó, um círculo, tá? E todo círculo, ele vem automaticamente com um raio, né? Então, por exemplo, aqui nessa base, você vai ter, por exemplo, esta medida em azul, que é chamada então de raio. E para ficar melhor ainda, aqui, ó, raio da base, né? Então, é o raio da base. Afinal, se bem que nem precisava escrever raio da base, porque é só na base que você tem a circunferência, tem um círculo, então, mas enfim, é o raio que está na base, né? Nós temos também aqui nesse círculo aqui, gente, esta medida que eu vou fazer aqui em vermelho e vou chamá-la de, por exemplo, G, tá? Esse G, ele vem de geratriz, tá? Então aqui você tem a geratriz. É o que, por exemplo, vai gerar toda a superfície lateral, né? Esse segmento de reta que se você começar a rotacionar, ele vai, digamos que, gerar toda aquela superfície lateral desse cone, tá? E por fim aqui, você tem, por exemplo, nessa figura aqui, que é um cone reto, que vai ser o elemento mais estudado por nós aqui, ó. Essa medida aqui, vou chamar, por exemplo, formando 90 graus, né? Chamado então de H. Né? Então, para você determinar a altura de um determinado sólido, o que você faz mesmo? Pega uma régua do ponto mais alto até a base, forma 90 graus, você tem a altura, tá? Então, esse H aqui, ó, nós temos, por exemplo, a altura desse sólido, que seria a altura do cone, tá? Então, aqui você tem os principais elementos, pessoal, de um cone. Que é legal que você reconheça, porque em determinadas questões, eles dão uma questão, por exemplo, sem figura, por exemplo, é legal que você reconheça os elementos, né? Então, por exemplo, o raio da base, a geratriz, né? Por exemplo, a altura, o círculo, enfim. Eis o cone, apresentei para vocês, essa é a estrutura principal de um cone, tá? Mas, gente, existem tipos de cones, ou seja, existem dois tipos de cones. Veja, aqui na tela para vocês, nós temos então aquela mesma comparação
que a gente fez na questão das pirâmides, né? Isso vale para cone. Se você fazer uma analogia, uma comparação, cone é uma pirâmide, só que uma pirâmide de base que é um círculo. É basicamente isso. Então a questão das classificações, gente, elas são bem parecidas, são iguais na verdade, na questão lá das pirâmides, tá? Então aqui você tem dois tipos de cone. O cone chamado de cone reto, que é o exemplo que está no quadro, que vai ser o sólido a ser trabalhado com, né, durante essas aulas da matemática B. Então o que é um cone chamado de cone reto? Então nesse caso aqui é chamado de cone reto. Olha, o reto, ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então, o cone reto é aquele cone em que esse eixo central aqui, sempre você consegue classificar através desse eixo central, né? Do eixo que está no meio. Então, se esse eixo central ele for perpendicular à base, perpendicular 90 graus, ângulo reto, por isso que é chamado de cone reto. Então, se ele for perpendicular, gente, é chamado de cone reto, tá? E o outro caso aqui que nós temos na figura aqui da tela, nós temos o chamado cone em que o eixo central não é reto, tá? É chamado de um ângulo oblíquo, tá inclinadinho, né? Então aqui, para você fazer a construção de um cone oblíquo, gente, você novamente faz a construção de um círculo, normalmente a base sempre é um círculo, só que esse ponto externo você não coloca projetado aqui no centro, você coloca, por exemplo, mais pro lado. Então quando você tem, por exemplo, este cone aqui que está de lado aqui, ó, ele é chamado então de cone oblíquo, tá? É chamado então de cone oblíquo. Então o cone oblíquo é aquele cone que não é reto, tá? Não é reto. Mas na questão, por exemplo, da figurinha, é você observar esse eixo central aqui, ó, vem do centro até, por exemplo, o centro da base. Este ângulo, ele não é um ângulo reto, ele é um ângulo oblíquo que te dá essa classificação do chamado cone do tipo oblíquo, tá? Mas o elemento a ser estudado hoje e nas próximas aulas é esse principal aqui, tá? É o cone chamado de cone reto, cone circular reto, que é a classificação mais completa, tá? Deste sólido que nós temos, por exemplo, aqui no quadro, nós temos também aqui na tela, lá na tela. Beleza, 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 beleza. Então veja que no cone reto, que nós temos aqui na figura, nós podemos agora extrair algumas informações. Por exemplo, algumas fórmulas. Que tal, por exemplo, você pensar no seguinte, olha, então eu vou aproveitar essa figura que está aqui no quadro, né, que eu fiz com vocês, que é um cone chamado de cone reto. Agora, o que nós podemos extrair de legal nesse cone que está na figura? Triângulo retângulo. De novo, ó, triângulo, retângulo, geratriz, que eu falei para vocês, altura, e aqui, por exemplo, eu vou chamar de R, que é o raio. Então, sempre que você tem, pessoal, um triângulo retângulo, você automaticamente explora uma fórmula. Essa fórmula é um teorema, que é super famoso lá na matemática e tal, que é o chamado teorema de Pitágoras, né? Então, no cone reto, nós podemos, no cone reto aqui 90 graus, né? Então você tem a altura formando 90 graus. No cone reto você pode aplicar a teorema de Pitágoras, tá? Então se você observar, nós temos a hipotenusa, que é a geratriz, raio e altura são os catetos. Então você vai ter, por exemplo, aqui, ó, a hipotenusa elevado ao quadrado, que é a geratriz, que vai ser igual h ao quadrado mais o valor então de r elevado ao quadrado, tá? Então no cone reto você tem então essa conclusão, né? Você tem essa fórmula que você pode explorar, tá? Em questões, por exemplo, que quando você tem assim um raio, uma geratriz, você pode encontrar a altura, né? Se você tem a altura com raio, você automaticamente encontra a geratriz. Tudo por onde? A fórmula de Pitágoras, né? Que no caso você já conhece há anos, há tempos, em diversas séries que você trabalhou no ensino médio e no ensino fundamental, tá? Então essa fórmula que você consegue extrair lá no cone reto. Vamos em diante. Seções, cortes. Você pode cortar, tá? Então você pode pegar um cone e cortar, né? Cortar eu falo em seções. Só que agora, existem dois tipos de seções, né? Que você já viu em aulas anteriores. Por exemplo, a seção do tipo meridiana é quando você corta o cone, quando você passa, por exemplo, um corte, uma seção, gente, que fica perpendicular à base, tá? Ele fica perpendicular à base e esse corte, ele tem que passar, pessoal, pelo vértice, tá? Não é só se passar um corte perpendicular. Tem que ser como se fosse cortar bem no meio.
Então eu quero repartir esse chapéu de festa em dois, né, iguais. Você passa então uma seção do tipo meridiana perpendicular à base e passa bem no vértice, lá em cima, para se cortar no meio, né? E essa seção, esse corte, se você fazer, né, uma visão daqui, ó, a seção você tem, por exemplo, um triângulo. Tá? Então na seção do tipo meridiano desse cone, a seção corte, quando você verifica de lado aqui, ó, a seção vai ser então um triângulo. Esse corte, essa figura do corte é equivalente então a um triângulo. Faz sentido, é bem nítido, né? Quando você olha para a figura, faz muito sentido você ter essa conclusão. E uma outra seção que você pode ter, gente, tá ali, ó, a seção transversal, né? Que nós já vimos na questão então do tronco da pirâmide nas aulas anteriores. A seção transversal é quando você pega um cone e faz um corte, tá? Mas esse corte, ele tem que ser paralelo à base, tá? Um corte paralelo à base. Isso é chamado, então, de seção transversal. E verão também, no decorrer dessas aulas aí, que quando você faz, por exemplo, um corte, em cima você tem um cone pequeno e embaixo você tem um tronco. E com isso você pode criar semelhanças, né? E a partir de lá também concluir relações com relação àquele tronco de baixo. Mas enfim... Aqui você então tem a seção, né, os cortes, a seção chamada então de seção transversal. Perfeito. Um outro cone que é especial também citar para vocês, pessoal, um cone super importante, é o chamado cone equilátero. Cone equilátero. O que é um cone chamado de cone equilátero? Cara, o cone equilátero é aquele cone, por exemplo, deixa eu então desenhar para vocês, eu acho bacana sempre estar expondo para vocês, né, essa ideia aqui, ó. Então, é chamado cone equilátero. Esse equilátero, pessoal, você tem muita relação com o triângulo, né? Triângulo equilátero, lados iguais. Vai ter essa mesma ideia, tá? Então, nesse nosso cone aqui, ó, eu vou desenhar então um cone equilátero. Então, o que é um cone equilátero? Gente, já tá meio que parecendo um triângulo equilátero, tá vendo? Essa figura vai ter uma silhueta, assim, de um triângulo equilátero. Mas a classificação, pessoal, de um cone equilátero é aquele que, se você pegar esse cone aqui do lado, né? E passar uma seção meridiana, um corte, seção meridiana, ela tá aqui, ó. Seção meridiana é aquele corte, por exemplo, assim, ó, né? Então você pega, por exemplo, este cone equilátero e passa uma seção meridiana, um corte, vai aparecer um triângulo. E esse triângulo vai ser equilátero, tá? Então o cone do tipo equilátero, pessoal, ele tem essa característica, tá? Então se você passar um corte, este lado vai ser igual a esse lado. Então, por exemplo, se aqui você tem, por exemplo, uma medida de raio, que é o raio, né? Aqui, por exemplo, é um outro raio, né? E aqui é a geratriz. Então, na seção, gente, este lado vai ser igual a esse lado, faz sentido? Então, no cone equilátero, a geratriz é equivalente aos dois raios, tá? A geratriz vai ser equivalente a quem? Ao diâmetro. Essa é a conclusão, então, do cone equilátero. Essa classificação, ela é super importante. Beleza? Bom, então vamos fazer uma tarefinha para fixar o conteúdo? Que tal, então, fazer essa questão que está na tela para vocês aí? Um cone equilátero, cone equilátero, já temos aqui uma prévia dessa figura, não vou nem desenhar mais, tá? Então nós temos, por exemplo, um cone equilátero com as seguintes características. Ele possui um raio equivalente a 2, raio da base 2 centímetros. Determine a geratriz e a altura desse cone, beleza? Então vamos lá. Então se você tem, por exemplo, nessa questãozinha um cone equilátero, ele nos falou o seguinte, que o valor então do raio da base, este raiozinho da base é equivalente a 2 centímetros, tá? Então essa medida você coloca assim, ó, 2 centímetros. Perfeito. Pergunta, determina a geratriz. Se é, por exemplo, gente, um equilátero, a geratriz é o dobro do raio, né? Então se o raio é equivalente ao número, por exemplo, 2 aqui, ó, a geratriz, que é 2 centímetros, tá? A geratriz é o dobro. Então o dobro de 2, 4 centímetros. O dobro de 2, 4 centímetros, já temos também a geratriz. E também encontre a altura. Então, para você determinar a altura, veja, aqui é 2, essa medida é equivalente a 4 centímetros. Então, determinar a altura agora, gente, nós temos que fazer um teorema de Pitágoras, né? Aqui você tem medida 2, medida 4 e aqui você tem o H. E o H você encontra através dessa relação do teorema de Pitágoras, beleza? Então, por teorema de Pitágoras, explorando essa relação aqui, você vai ter assim, ó, 4 elevado ao quadrado, hipotenusa, tá aqui, né? Vai ser equivalente à altura, eu quero encontrar, a altura ao quadrado, mais o valor então desse 2, que é o raio, só que elevado ao quadrado, beleza? Bom, 4 ao quadrado fica 16, que vai ser igual a h² mais o número 4.
Você traz o 4 para cá negativo, fazer os cálculos mentais bem rápidos, então você vai ter 16 menos o 4, valor de 12. H quadrado vai ser equivalente ao número 12. Logo, se de um lado está o quadrado, você calcula a raiz quadrada, então fica uma raiz quadrada de 12. Bom, já faturando de cabeça aqui, esse H vai ser equivalente ao 12, é como se fosse um 4 multiplicado por 3. Raiz quadrada de 4 é 2, né? Então esse H você vai ter então equivalente a 2 raiz quadrada de 3, mantém as mesmas características, inclusive, por exemplo, a unidade, tá? Então aqui você vai ter essa altura, por Pitágoras, equivalente a 2 raiz quadrada de 3, tá? Tudo pelo PIT, né? Pelo chamado Teorema de Pitágoras. Está certo, pessoal? Tudo bem? Então eis essa aulinha inicial, introdução de cone. Grande abraço, conversamos, até o próximo encontro. Tchau, gente!